Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Oliveira, do IT Fórum, e eu tô aqui diretamente do AI Brasil Experience, um evento que reúne a comunidade de tecnologia para discutir inteligência artificial, claro, é o tema do momento, né? E comigo aqui está o Thiago Morelli, fundador da Go Enablers Isaiah, que ele vai contar pra gente o que a empresa faz. E o tema que a gente vai discorrer é agentes de IA, né, Thiago? Thiago, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Débora. Baita honra estar aqui com vocês, ainda mais nesse evento, né? O sonho que se tornou realidade, muito legal. E a gente está aqui, né, inclusive no espaço da Semantics, então agradecer de novo aí essa parceria. Estamos aqui nesse estúdio super incrível no evento que vai durar 2 dias. E pra gente começar a aquecer os motores aqui, conta pra gente, você tá até aí com a camiseta, né? O que faz a Go Enablers Isaiah, que é uma startup, certo? Muito legal. Tô no mercado há 10 anos, né? Desde que saiu o ChatGPT, como muitos acabaram guinando 100%, né? Então a Enablers, em suma, ela presta serviço para corporação, só Big Corp, é uma empresa mais boutique. E a Isaiah é a plataforma de criação de agentes, que a gente chama de multi-AI agents, né? Que são os times de agentes. Então tem sido muito legal, porque a gente geralmente é aquele player, não que pega os projetos enormes, né? Mas que pega o primeiro projeto de IA generativa da corporação. Então é muito bacana que a gente vê os desafios da Corp, né? E você colocar algo tão disruptivo e muitas vezes com tanta desinformação, né, acoplada, em produção. Assim. Então, acaba sendo basicamente esse nosso setor de atuação. E o que é uma quebra de paradigma que a gente acaba se aproveitando de aceleradores de tecnologia, né? Então, venho também de empresa consultoria com aquela coisa, né, 360 colaboradores, sabe, atendendo os tops. E tal. Isso, você cresce conforme o novo projeto, né? E no momento que você tem a premissa de você ter acelerador de tecnologia, quando você pega uma nova iniciativa, um novo cliente, não necessariamente você escala em pessoas. Porque você tá tão automatizado do seu lado, e usa esses aceleradores muitas vezes no-code também, como a Isaiah, por exemplo, que você consegue ser muito mais produtivo e eficiente, né? Então isso tem ajudado muito para fazer pilotos, para escalar alguns projetos, e ver, assim, tudo sendo construído agora, né? E os stakeholders aprendendo essas novas questões, assim como a gente teve o desafio de stakeholders de negócio lá atrás, entender o que é uma API, você tem que entender agora o que é um RAG, por exemplo, né? O que é um agente de IA. Então, tá vendo e ajudar a construir tudo isso tem sido bem interessante. E o que está acontecendo hoje é super interessante, né? Porque a gente vive uma era que todo mundo ali tem uma IA generativa, um agente. E isso vai ser fortalecido muito mais agora nas empresas também, né? Será que vai chegar um momento que a gente vai ter mais agentes do que pessoas, né? E como que isso vai ser orquestrado? Como esse ecossistema vai funcionar de forma fluida? Olha, eu acho que essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares, né? Eu acho que quem fala que sabe tá mentindo, porque o que a gente aprendeu, né? Como a gente tá imerso nisso, a gente fazia agente sem saber que era agente, né? E minha primeira premissa foi, deixa eu fazer o PME, a própria empresa, criar o próprio agente dela em 5 minutos, por exemplo. E a gente criou uma plataforma que permitia fazer isso. E as pessoas realmente, elas conseguem criar um agente hoje em 30 segundos. Agora, existe um hiato gigantesco entre você criar um agente e esse agente dar resultado, né? Então o que a gente aprendeu? Nada adianta você criar um agente se você não tem a figura por trás, que é o gestor de agente de IA. Ou não tem um nome definido, né? Ou chama assim, mas pode ser qualquer outro nome. Pode ser que aconteça mesmo, aí você tá lançando uma tendência, né? Exato, é verdade. E esse cara, o que ele entende? De prompt, de formatação de dado, entende como funcionam as coisas por trás. Sem isso, eu não vi pessoas conseguindo ter bons resultados. Então a gente entra no dilema da Corp, né? Você tem que prover uma ferramenta que os colaboradores possam criar agentes de IA de maneira descentralizada. Primeira barreira, como os colaboradores vão criar bons agentes, né? Sem capacitá-los, você não vai ser do outro lado. Não tem como. Por mais que a pessoa seja bem intencionada, ela tem que ser capacitada para aquilo. Esse é o primeiro desafio. Desafio 2, a gestão disso. Ninguém passou por isso, né? Muitas pessoas têm hipóteses de como resolver, mas eu acho que vai ser um caos descentralizado e que talvez a gente tenha que aprender a conviver e tá tudo bem, né? Mas talvez o que a gente enfrente é a questão de permissão, né? Porque hoje você tem agentes que eles podem fazer quase tudo. Desde contratar um fornecedor, demitir um colaborador, pagar uma nota fiscal, ele tem muita liberdade, ele é literalmente autônomo. Então, você não pode dar essa liberdade de criar um agente para qualquer um, né? Então, a depender do cargo, a depender da função, eu acho que você vai ter que restringir, né, capabilities daquele agente para que você consiga ter um pouquinho de controle, sabendo que, se você vai ter mais agentes do que seres humanos, muitos estão falando isso, né? Aquele framework da Crew AI do brasileiro João Moura, ele disse que já tem 1 bilhão de agentes criados. Uau! Cara, como você governa isso? Você não governa, né? Você deixa acontecer.
Então eu acho que vai ser... A gente vai aprender fazendo mesmo. Acho que ninguém tem essa resposta ainda. Uma coisa que vai acontecendo muito na inovação é a gente vai inovando e depois vai encontrando os guarda-reios, as leis, as legislações que vão reger tudo isso, né? E aí a inovação vai acelerando nesse sentido. Agora, um ponto importante também nessa discussão toda dos agentes são os aprendizados, né? E vocês aí têm diversos cases. Tem algum projeto que você consegue mencionar pra gente que teve, claro, vários benefícios e tudo mais, mas quais aprendizados que vocês tiveram? Nossa, total. Eu acho que o mais, assim, pra gente foi literalmente inspirador mesmo e mudou a forma que a gente trabalha. É um específico com a galera da Eurofarma. A gente tem muito case aquele de agente de atendimento, de vendas e tal. Isso na nossa bolha já é até commodity, né? Uhum. Esse da Euro, ele foge um pouquinho do tradicional, porque eles têm um desafio de tradução de dossiês, né? Então, vamos supor, a Euro tem aquele medicamento Troquiene. Se ele quiser vender isso na Colômbia, ele não pode sair vendendo, ele tem que pedir aprovação do órgão regulador. Eles pedem a aprovação do órgão regulador através desse conjunto de documentos, que eles chamam de dossiês, que vão de 4.000 a 60.000 páginas. Resumo da ópera, assim, um dossiê demora 2 anos para ser elaborado. Então, você não vai fazer novos dossiês todo o tempo, você traduz um dossiê de origem, né? Mercado de tradução, caríssimo. Você traduzir um dossiê de 40.000 páginas custa R$500.000. Demora 2 meses para ser entregue, 3 meses para ser entregue. E vem mais ou menos. E aí, esse projeto tem quase 3 anos. E a gente tentou, vamos automatizar esse processo? E a gente ficou batendo cabeça durante 1 ano e meio, com o time de agente, tudo que você imaginar, solução LLM-based, tentando automatizar a tradução e formatação desses documentos, né? Cara, a gente não saiu do outro lado. Total desastre, assim. Quando que deu certo? Quando a gente entendeu que não é automatização, é otimização, nesse caso específico, tá? Otimização. Quando a gente entendeu que o trabalho era híbrido, ou seja, a IA faz boa parte do trabalho aquilo que ela consegue, então hoje ela consegue, por exemplo, traduzir 80% de um dossiê. Legal. O que ela não conseguiu, ou o que ela fez mal feito, entram revisores humanos. Que são termos mais técnicos, imagina, alguma coisa nesse sentido. Formatação de arquivo. Tem arquivo que tem carimbo, que tem escrito a caneta, imagem, tabelas hipercomplexas. Uma coisa é você traduzir, outra coisa é você remontar o arquivo, né? Existe uma complexidade. Então, quando a gente partiu da premissa que é IA mais ser humano, o negócio fluiu. Aí hoje a Euro, por exemplo, se ela gastava 20 milhões, por exemplo, dado fictício aqui para não abrir, se ela gastava 20 milhões em tradução no ano, hoje ela gasta 8, reduzindo 60%. Se antes demorava 2 meses, hoje demora 10 dias úteis. E aí você tem um benefício do time to market, né? Então ele consegue, um medicamento demora anos, né? Décadas, para colocar na rua, mas se você encurta aqui 6 meses aqui, 2 meses ali, você ganha frente ao seu concorrente, né? Então eu acho que o aprendizado desse projeto específico é você não necessariamente você tem que partir da premissa que você vai automatizar algo, né? Que você vai substituir o ser humano, não é isso. Cara, como que você consegue complementar essas duas tecnologias da maneira ideal, né? Eu acho que isso aqui é bem interessante, sabe? Tem um outro projeto muito legal também, aí já é frente ao consumidor final, da galera da Bayer, que tem um agente que atende consumidor final no Instagram, né? Respondendo comentário e DM. Sim. E é bem disruptivo, porque geralmente o pessoal começa em projetos back-office, né? Eles começaram frente ao consumidor final. Então você pega a Bepantol, Gino Canistem, Bepantol Baby, Redoxon, manda uma mensagem lá no Instagram que respondeu um agente de IA. E aqui também é híbrido o trabalho. Tudo que é resposta meio padrão, o agente que dá conta. Sim. Quando é evento adverso, por exemplo, que é algo mais sério e tem questões legais, passa para o ser humano, né? E aí eu acho que isso é uma tendência, sabe? Então eu acho que o aprendizado não fique tentando sempre construir algo do zero, use aceleradores de tecnologia, você vai aprender muito mais rápido, muito mais barato. Se escalar, se tiver premissas, aí depois você pensa em fazer algo seu. E 2, não parta da premissa que é automatizar tudo, né? Eu acho que o trabalho híbrido e o ser humano envolvido no processo, por exemplo, o tal do gestor de agente que a gente comentou, né? Que ele tem que ficar mensurando a atuação da gente. Cara, eu acho que isso aí tem que ser premissa para um bom projeto, né? E o fator 3 é aquele padrão, tipo, a Gartner fala, né? Que a única forma de você descobrir como a IA generativa ela se encaixa no seu core e como você vai obter resultado disso é através do ciclo sistêmico de experimentação. Não tem como a gente fazer futurologia aqui. Então, você tem que testar rápido e barato, né? E sem medo de errar. Quando a gente vê aquela notícia do MIT, né? 95% dos projetos falham. Muitos criticaram. Cara, isso aí. Pelo menos aprenderam. Sabe para onde não ir, né? Eu acho que essa mentalidade do Lean Startup, toda aquela premissa mesmo, né? De inovação, isso tem que ser resgatado, né? E quem não passou pela devida transformação digital, e principalmente transformação cultural,
eu acho que tem que dar um passo para trás para conseguir nadar de braçada nesse mercado, sabe? Sim, existe todo um misticismo em torno da IA, né? Não vai destruir empregos, vai acelerar outras coisas e tudo mais. Tanta coisa para desmistificar. E um desses pontos é isso, é a cultura de teste, né? Que você mencionou. Quando a gente fala das grandes empresas, existe uma certa resistência de fazer isso, né? Como é que vocês ajudam a equilibrar essa equação de vamos testar, vamos trazer o novo, mas entendemos que vocês têm as políticas, as governanças de vocês, ao mesmo tempo precisam evoluir? Muito legal. No nosso caso, a gente nasce muito por áreas de Open Innovation, né? E empresas que têm essa área um pouquinho estruturada, elas corroboram com essa cultura, né? A função delas é experimentar. Né? Então, isso não tem sido uma barreira, sabe? Então, agora, empresas, né, que não tem isso um pouquinho estruturado, aí esquece, assim, mal dá pra entrar, sabe? Pelo menos a gente não consegue, né? É difícil penetrar mesmo. Agora, quando você tem alguma coisa de Open Innovation estabelecida, ou já tem um processo de inovação mínimo de maturidade, mas já possui, fica muito mais fácil. Então, quem fez esse trabalho, né, por isso que eu digo, quem não passou por isso, vai ter que passar. Senão não vai conseguir atender essa premissa que eu concordo da Gartner. É você, cara, pra você descobrir, você tem que experimentar. Ponto. E você vai ver o que vai dar errado e o que vai dar certo. E só bora. E é assim que vai ser, né? Então, você precisa estruturar isso pra ontem, né? E aí, como toda transformação cultural, começa pela mentalidade. É um desafio, né? E depois processos, tal. Então, eu acho que o desafio da Corp tá aqui. Criar um ambiente seguro pra você experimentar, errar de maneira controlada, é claro, e ver onde tá o potencial, né? E é claro que a gente não consegue prever o futuro, você mesmo falou, né? E tantos agentes chegando, em todas as empresas querendo pegar um pedacinho desse bolo, dessa inteligência artificial. Qual vai ser a próxima fronteira aí da inteligência artificial? Muito bom. Tô muito animado com os robôs, Mel. Por exemplo, a China tá muito à frente, né? E por isso que a iniciativa dessa aqui é legal, né? O pessoal usa muito aqui o Brasil ser protagonista, né? É genial alguém tá puxando isso, né? Mas a China, por exemplo... essa de robôs domésticos, ontem mesmo foi lançado um robô doméstico genial, chamado One X. Então, a ideia não é mais robô na indústria, né? Todo mundo tem um robô em casa, os robôs serão os novos Golden Retrievers. Essa é a visão, né? Eu acho que tá totalmente ligado aos agentes, porque hoje os agentes, eles conseguem manipular canais digitais, né? Um WhatsApp, um Instagram, um Teams, um SharePoint, seu sistema interno, né? Enfim, os agentes conseguem lidar com isso aqui, com o browser, cada vez tá mais evoluindo nisso. Agora eu entendo que o futuro dos agentes é conseguir ter como canal os robôs. Porque esses robôs, da Unitree, por exemplo, tem várias outras marcas, né? Eles são open source. Então você consegue criar um código e colocar específico para aquele robô. Por exemplo, você quer que ele aprenda a fazer um macarrão de um chefe da Sicília. Você consegue ensinar aquele robô a fazer isso. Só que hoje você faz isso codando. E nessa onda de no-code com agentes de IA, imagino eu que construiremos agentes de IA para comandar robôs. E aí isso vai ser muito legal. E vai ser muito legal ver isso acontecer também, né, Vai. Thiago? Vamos ver, né? Exato, mas vai saber, né? Pode ser, não sabemos. Pode ser tudo, pode ser nada. Exato. Vamos acompanhar, né? Sim. Thiago, super obrigada pela sua participação de novo. Foi uma honra recebê-lo aqui hoje, no nosso espaço aqui de podcast. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, admiro muito o trabalho de vocês. Para mim que é uma honra estar aqui com vocês. Ai, maravilha. Super obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau.